Hoje no Bem-Estar é dia de tag, aquele dia que a gente tira todas as dúvidas sobre um assunto. Qual o assunto de hoje? Vitaminas. Quem vai falar sobre isso? Desirê. Confira. As verduras, quando elas são cozidas, né, elas perdem sim parte das propriedades delas. Essa perda ela vai variar conforme o modo de preparo. Então, se você fez a cocção, né, ficou fervendo essa verdura na água, por exemplo, grande parte dessas vitaminas vai para a água. Por isso é até interessante reutilizar essa água de repente para cozinhar um arroz, uma batata, algum outro alimento, não desperdiçá-la. Agora, os alimentos que são cocção a seco, por exemplo, no forno, né, eles conseguem preservar um pouco mais. Mas o próprio aquecimento faz com que parte das enzimas presentes nessas verduras e legumes e parte das vitaminas e minerais sejam perdidos, mas não é nada assustador. Com a praticidade que as pessoas procuram hoje em dia, muitos optam por consumir as vitaminas em cápsula e o mercado está aí cheio delas. Será que é realmente uma melhor opção? Na verdade, sempre o alimento in natura, né, o alimento fresco, ele é uma melhor opção de vitaminas e minerais. Até mesmo porque quando a gente vai ver esses alimentos, esses suplementos, desculpa, a gente vê que eles têm uma grande... Ou o formato que essa vitamina está presente ali, muitas vezes não é totalmente absorvido pelo corpo, ou às vezes pode até competir com a absorção de algum outro nutriente. Então, na dúvida, sempre escolha o alimento fresco, o alimento in natura. Esses suplementos vitamínicos que tem hoje, né, completos, que tem 500 vitaminas e minerais, né, eles realmente têm muita coisa dentro, mas tem tanta coisa que o nosso corpo não consegue absorver. Tem estudo mostrando que eles absorvem só 30% do que tem lá. Por quê? Porque justamente um nutriente, uma vitamina, um mineral acaba competindo, né, para ser absorvido com o outro, porque eles são absorvidos exatamente no mesmo canal. Então imagina como se fosse uma porta, que eles têm que passar por ela. Então chega tanta coisa ao mesmo tempo que um acaba ficando para trás e muito é perdido nesse meio do caminho. Ele pode ser uma opção interessante, mas o principal é não consuma todo dia, né? Varie, se você tem em casa, faz o consumo esporádico. Como eu disse, né, algumas vitaminas e minerais, eles competem pelo mesmo local para ser absorvido. E o corpo ele é muito inteligente. Se ele precisa mais de uma vitamina, ele realmente aumenta a absorção dela. E se ele precisa menos, ele não absorve. Algumas vitaminas, principalmente que a gente chama que são as solúveis em água, como a vitamina C, do complexo B, por exemplo, elas não são absorvidas em excesso. Então, se você consome muito, o seu corpo elimina, principalmente pela urina. Agora, tem algumas vitaminas, as lipossolúveis, como a vitamina A, D, E, a K, elas são absorvidas mesmo em grande quantidade, elas são acumuladas. Algumas são acumuladas, por exemplo, até no tecido adiposo. Então, nosso corpo cria uma espécie de estoque delas. Essa é uma pergunta muito complicada, né? Porque sim, né, vitamina A, inclusive mulher que tem um alto consumo de alimentos fontes de vitamina A, que são os alimentos de cor laranja, elas, na época da gestação, por exemplo, pode até causar uma formação fetal. Então, em excesso pode trazer um grande prejuízo. Agora, se a gente for pensar nesses suplementos multivitamínicos, ainda é muito cedo para afirmar que eles causam algum mal. Mas bem a gente sabe que provavelmente eles não causam, né? A menos que a pessoa tenha uma deficiência, mas se ela conseguiria normalmente corrigir isso pela alimentação. Agora tem 3 estudos que a gente chama de estudo bem completo de revisão, que saíram nos últimos anos, mostrando que esses suplementos podem estar relacionados até mesmo com morte prematura. Como eu disse, não é para ficar assustado, mas é para mostrar que a coisa não é tão... A vitamina é ótimo, vamos consumir à vontade. Os únicos alimentos que de fato engordam, né, são os alimentos que fornecem energia. Vitaminas e minerais não fornecem energia, né, eles são isentos de caloria, não tem nenhuma caloria, então eles não engordam. O que pode acontecer é que algumas vitaminas aumentam o apetite, aumentam fome, e aí a pessoa come mais, em consequência ela vai acabar engordando. Mas se a pessoa não aumentar o consumo alimentar, ela não engorda. O que acontece com a vitamina em cápsula é que normalmente a dose é muito alta. Então, para corrigir uma deficiência, ela é interessante por ser uma coisa mais... ter um efeito mais rápido, né? Por essa alta dose que seria, às vezes, muito difícil de ser conseguida via alimento. Mas, no longo prazo, é interessante que, uma vez corrigida essa deficiência, a pessoa consiga manter esse consumo através dos alimentos, principalmente in natura.
sim, as vitaminas previnem doenças, né? Se você tiver deficiência de uma vitamina, você provavelmente cairá doente. Então, por isso que é importante aquela regrinha mais básica da nutrição, né? Ter uma alimentação bem variada e colorida, que cada vitamina meio que dá uma cor diferente para os alimentos. Então, quando você consome uma refeição bem colorida, você está garantindo assim uma grande variedade no consumo desses nutrientes. Uma dica legal é sempre quando for fazer compra ou for à feira, olhar a cor do carrinho e perceber, né? Porque é muito fácil comprar fruta amarela, né? E coisa só amarela ou verde. Então, olhar o carrinho e tentar variar bastante na cor dos alimentos escolhidos. Agora você já sabe que vitamina não engorda, onde você encontra boas fontes de vitamina. Por que você sabe tudo isso? Porque alguém escreveu e pediu informações sobre vitaminas. Então, se você tem outro tipo de dúvida, escreve suas dúvidas, se inscreva no canal. E você sabe o que vai acontecer? Você vai um dia assistir um videozinho segunda ou quinta, 7h30 da manhã, pronto, a gente vai estar falando sobre o tema aqui no Bem-Estar.